A natureza não conhece o termo confinamento. O superciclone Amphan atravessou as costas de Bengala, na Índia, e do Bangladesh. 3 milhões de pessoas tiveram de fugir e há notícia de mais de uma dezena de mortos. De acordo com o Departamento de Meteorologia da Índia, o vento chegou a soprar em rajadas de 190 km por hora. Ainda não foram feitas as contas aos danos provocados. O impacto do ciclone pode agravar a progressão da Covid-19. Índia e Bangladesh continuam a tentar conter a doença com apertadas regras de confinamento. Azmatullah lidera a Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho no Bangladesh. Conta que as autoridades estão a disponibilizar edifícios públicos, como escolas, para abrigar os desalojados, uma tentativa de preservar o distanciamento social numa altura em que gestos de proximidade podem salvar vidas. E é preciso definir rapidamente, conta, as prioridades, o melhor que se pode. As autoridades garantem que as equipas de resgate estão a procurar minimizar o impacto da pandemia com distribuição maciça de máscaras e desinfetante para as mãos. Teme-se que o rastro de destruição tenha também passado pelos campos de refugiados Rohingya, no sudoeste do Bangladesh, onde já foi detectado um foco de doença. Chuvas torrenciais e ventos fortes semeiam destruição também em Calcutá. O Amphan é o ciclone mais poderoso a formar-se no Golfo de Bengala desde 1999, ano em que morreram 10 mil pessoas no estado de Odisha. Enquanto avança o desconfinamento em Espanha, na capital Madrid, o progresso tarda. Euronews falou em exclusivo com o presidente da Câmara de Madrid, que afirma que a cidade está preparada para dar o próximo passo. Temos planos para todos os cenários, para podermos avançar para a fase 1, porque para nós é importante enfrentar a crise económica e a emergência social na qual estamos imersos. Alguns dos setores que mais contribuem para o PIB desta cidade e criam mais emprego, como seja a hotelaria e os restaurantes, foram muito afetados. O Presidente da Câmara já anunciou uma redução fiscal, mas existem outras prioridades. O plano assenta numa premissa, a segurança. Temos que transmitir a todos aqueles que querem usar a indústria hoteleira de Madrid, a todos os turistas que querem visitar Madrid, é gerar a segurança necessária e suficiente para que as pessoas compreendam que Madrid é uma cidade segura, onde não ocorrem surtos. Martínez Almeida reuniu-se com os seus homólogos de Paris, Londres e Berlim para analisar as causas e procurar soluções para a situação. O trabalho das diferentes equipas avança com base nos consensos alcançados. Todos concordamos em como é preciso mudar do ponto de vista da utilização do espaço urbano e que os hábitos de mobilidade devem mudar. Queremos mudar para uma cidade onde não é necessário viajar grandes distâncias, onde tudo fica mais perto. Madrid foi palco de violentos protestos contra o governo de Pedro Sánchez. Apesar do Presidente da Câmara ter sempre mantido uma atitude moderada em relação ao Executivo, ele considera as reivindicações como legítimas. Não estou preocupado com os cidadãos que protestam. Numa democracia não nos devemos preocupar com os cidadãos que exercem o seu direito legítimo de protestarem. O que me preocupa é o governo não ter respostas suficientes ou que os governos tentem estigmatizar quaisquer manifestações pacíficas. Madrid tem pela frente um enorme desafio no momento em que instala, aos poucos, uma nova normalidade. Enquanto Madrid tarda em levantar as restrições em vigor, ao contrário das batalhas políticas travadas no Parlamento, a atitude construtiva entre a oposição e a Câmara Municipal valeu a José Luís Martínez Almeida uma elevada popularidade, refletida na população em geral. Desde Madrid, Carlos Marlasca, para Euronews. O Reino Unido chegou perto das 35 mil mortes por coronavírus na terça-feira e, para além do custo em termos de vidas que a pandemia traz, há outros a ela associados, como os económicos e, em particular, o desemprego. Apesar dos programas do governo para manter os trabalhadores empregados, um número crescente está a ser despedido. Uma parte deles faz agora o trabalho que até aqui era feito por pessoas vindas da Europa de Leste, apanhar fruta. O secretário para o Ambiente explica que agora é preciso contar com os trabalhadores britânicos para ajudar nesta importante tarefa, que o Executivo lançou uma página na internet, Speak for Britain, que permite que as pessoas verifiquem online as disponibilidades de emprego. Na Grã-Bretanha, o desemprego aumenta vertiginosamente. Mais de 80 mil pessoas perderam o seu posto de trabalho em abril. São 2,1 milhões os desempregados, o número mais alto desde 1996. O chanceler britânico do Tesouro alerta para o facto de que a economia do Reino Unido pode estar a enfrentar uma recessão como nunca viram.
Um estudo da Eurofound diz que 28% dos europeus dizem ter perdido temporariamente ou não o emprego desde o início da crise pandémica. Espanha, o terceiro país mais afetado pela pandemia em termos de casos de infecção, mas onde os números têm estabilizado nos últimos dias, estima que 19% da sua população ativa ficará desempregada este ano. O desemprego na Europa pode quase duplicar em 2020, até 59 milhões de empregos podem estar em risco. Dos setores mais afetados pelo confinamento são o da restauração e o hoteleiro. França, país que soma mais de 28 mil óbitos pelo novo coronavírus. Mesmo restaurantes de renome estão a apostar no takeaway. Guy Savoy, chefe com estrelas Michelin, explica que em termos económicos o que estão a fazer terá pouco impacto, mas ao mesmo tempo estão a tentar reiniciar a atividade, a aproximar-se novamente dos clientes que regressarão ao restaurante quando ele reabrir. Des convives qui reviendront lorsque le restaurant sera ouvert. Enquanto se mantém a esperança no retorno a algum tipo de normalidade, nas margens do Sena foram colocadas cadeiras que representam as empresas que aguardam por uma oportunidade e os milhares de empregos que estão em causa.